Olá, queridas, bom dia, graça e paz. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e nós estamos iniciando hoje uma série de devocionais de 10 dias intitulado Íntimos de Deus. Nessa série nós estaremos falando sobre intimidade com o Pai, nós estaremos assim trazendo para a nossa vida um despertamento de que o Senhor ele tem buscado nessa terra pessoas com profundidade. A superficialidade tem sido o mal desse século. Pessoas que se contentam em viver nas margens, em viver uma vida rasa, em viver uma vida de mornidão espiritual. Mas o Senhor, ele tem nos convidado a nos lançarmos no oceano do teu espírito. O Senhor tem nos convidado a vivermos uma vida de intimidade, de profundidade. Os tesouros não são encontrados na superfície, mas somente na profundidade. Queridas, e o Senhor nos chama a mergulharmos nesse rio para que possamos desfrutar de coisas, de lugares que estão disponíveis, mas que só serão acessados por aquelas que querem mergulhar, por aquelas que querem se lançar. Quando nós falamos em mergulhar, muitas vezes vem sobre nossa vida o medo. Tantas mulheres, Talvez quando se fala sobre lançar no rio, lançar no mar, talvez começam a temer, porque quando nós nos lançamos, nós podemos nos deparar com o desconhecido, nós não sabemos o que nos espera, mas a verdade é que quando o Senhor te chama para dentro desse rio, desse oceano, Ele já está lá te esperando. Queridas, que nós possamos desfrutar de uma vida de profundidade, de uma vida de intimidade com Deus, que nós possamos ser além de amigos, mas que possamos ser amigos íntimos do Pai, aqueles que o Senhor revela os seus segredos. E dentro desta série, desse propósito, eu senti no coração de estar complementando com os áudios. Eu quero também, além de postar os devocionais por escrito nos nossos grupos e nas redes sociais, eu quero estar também gravando o áudio onde nós estaremos lendo e refletindo, comentando um pouco de cada devocional, aquilo que o Senhor falar ao nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente desfrutar dessa intimidade, que nós possamos ser despertadas nesse propósito. Amém? Eu tenho visto muitas mulheres dizendo sim, eu quero ser íntima, eu quero essa profundidade. Então que nós possamos começar, sair do querer e nos posicionarmos, fazer aquilo que está ao nosso alcance de fazer, porque quando nós nos posicionamos, o Espírito Santo ele vem e ele faz aquilo que só ele é capaz de fazer. O primeiro dia tem como título Eu decido ser íntimo. Quando Jesus andava pela terra, tinha muitos tipos de pessoas por perto dele, mas nem todos os que estavam próximos eram íntimos. Multidão, esse é o primeiro grupo de pessoas que rodeavam Jesus. A multidão. Toda vez que Jesus falava em público, ele era cercado por uma multidão que estava por perto, mas ela não tinha interesse em sua palavra, somente no que Jesus poderia lhes dar. Eles estavam lá para os pães e peixes, e depois de ser alimentados e atendidas às suas necessidades, a maioria voltava para suas casas e continuava a sua vida normal. Dentro desse primeiro grupo de pessoas, quando nós falamos sobre essa multidão estar apenas interessada nos pães e peixes, nós podemos ver isso claro e relatado no Evangelho de João, no capítulo de número 6, nós vamos ver a multiplicação dos pães e peixes. Jesus tinha ali uma multidão faminta, uma multidão que o acompanhava, e ele realiza um milagre multiplicando aqueles 5 pães e 2 peixinhos e dando aquela multidão para que todos se alimentassem. Toda uma multidão viu, testemunhou aquele milagre e se alimentou daquele pão, e daqueles peixes. E então a palavra diz, dando sequência na leitura, após o Senhor operar aquela multiplicação, diz a palavra que no dia seguinte,
né? Jesus ele atravessa para o outro lado e no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, então eles vendo, pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Eles percebem que aquele homem, o mestre, que havia operado aquele milagre, não estava mais ali e eles vão atrás de Jesus. Eles atravessam ali o mar para ir a Cafarnaum atrás de Jesus. Porém, quando eles chegam ali do outro lado do mar, diz a palavra que Jesus os surpreende com uma pergunta. Na verdade, está lá no versículo 26 do capítulo 6 do Evangelho de João. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Queridas, Jesus ele está falando com eles, vocês estão atrás de mim, é porque não é por querer estar ao meu lado. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu lhe dei. Queridas, quantas pessoas estão atrás de Jesus em busca de milagres, em busca do que Jesus pode lhes dar, em busca do que as suas mãos podem lhe dar. Mas eles não estão buscando ter uma vida de comunhão com Deus, não estão buscando a presença de Deus. Sabe, eu gosto muito daquela expressão, eu falo muito isso, que muitas vezes nós estamos revirando os bolsos de Deus e Deus está querendo nos dar um abraço. Nós queremos receber do Pai presentes, nós queremos receber as bênçãos, mas o quanto Deus tem de você? Você quer tudo de Deus, mas o quanto Deus tem de você? Nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de relacionamento. Não é de você ir ao Pai em busca de presentes, é você querer estar abraçada com o Pai, aos pés do Senhor. Aleluia. E diz a palavra que aquela multidão que acompanhava Jesus começa a ouvir o discurso de Jesus, porque Jesus ele começa a se apresentar como o pão da vida. Jesus ele começa a se apresentar, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão viverá para sempre. E então aquela multidão, ouvindo aquele discurso, diz a palavra, que muitos então que o seguiam, ouvindo, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E diz que depois dali, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Jesus aborda ali os 12, que eram os seus discípulos amados, e Jesus diz, e vocês querem também se retirar? Vocês também acham o meu discurso duro e querem sair? Porque eu não estou aqui apenas para fazer milagre e alimentar a vossa carne. É isso que Jesus está querendo dizer, né? Que Jesus não estava ali para alimentar apenas as necessidades físicas, mas Jesus estava se apresentando como o pão vivo que descia do céu. Jesus estava ali para alimentar o espírito, para alimentar a vida espiritual, para que eles pudessem estar em comunhão com o Pai. E então o discípulo, o apóstolo Simão Pedro, diz, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero te convidar nesse início desse propósito a rever a forma que você tem se aproximado de Deus, para que você venha rever a intenção do seu coração. Você está atrás do que o Senhor pode te dar nessa terra? Você está atrás apenas de coisas, e é claro que o Senhor ele concede porque ele é um Pai amoroso, mas a sua intenção é apenas ir atrás do Pai para receber coisas perecíveis que o ladrão rouba, que a traça corrói, coisas que ficarão nessa terra. Você está atrás do Senhor para conquistar coisas espirituais, para ter a palavra de vida eterna, para que você venha ter comunhão e um dia se encontrar com o Senhor. Comece refletindo sobre isso. Eu quero ler o restante para nós passarmos um pouquinho sobre esse devocional com alguns comentários. Me tardei um pouquinho no primeiro, mas é algo que o Senhor fala muito profundo ao meu coração sobre esse assunto, né? E o Senhor, ele tem
falado conosco nesta manhã. O segundo grupo de pessoas são os religiosos. Toda vez que Jesus ensinou ou realizou milagre, havia um fariseu por perto. Eles estavam perto para encontrar um erro e tentar acusá-lo. Hoje existem fariseus modernos que estão em nossas reuniões, só para analisar. Eles acham que sabem de tudo, mas não fazem nada além de criticar. Eles estão escondidos atrás de máscaras de piedade e sabedoria, mas estão sendo descobertos. Aqui nós conhecemos o Evangelho e sabemos que os fariseus, eles eram os doutores da lei, eles conheciam a letra, mas eles não viviam a palavra, mas estavam a todo tempo julgando e apontando quem errava. Então nós temos que ter esse cuidado, queridos, para nós não estarmos apenas nessa posição de julgamento, querendo ir aos cultos, às reuniões para encontrar falhas, para encontrar erros. Nós estamos sempre reunidos para adorar a Deus, né? Então, os fariseus, os religiosos, eram pessoas que não tinham comunhão com Deus, que não tinham coração voltado para o Senhor. A palavra diz, com a sua boca me honra, mas o seu coração está longe de mim. O terceiro grupo é relatado como seguidores. Jesus tinha muitos seguidores e alguns se tornaram discípulos. Eles eram distinguidos da multidão porque tinham o poder e a autoridade delegada por Jesus. Eles podiam pregar, curar doentes, expulsar demônios e até profetizar. Mas alguns ficavam contentes apenas com o fato de serem usados, mas não procuravam ir mais além. Dentro desse contexto, tem uma passagem na palavra do Senhor que diz exatamente isso, que aqueles discípulos, aqueles seguidores, eles voltam alegres e contentes, dizendo, Senhor, em teu nome nós temos expulsado demônios, temos curado multidões. Jesus envia eles, né, e os capacita para fazer as mesmas obras, e eles voltam alegres e contentes por terem testemunhados o agir de Deus através da vida deles. Mas o que Jesus diz? Jesus olha para eles e diz, não se contentem com essas coisas, que a vossa alegria não esteja nisso, mas alegrai-vos em saber que o vosso nome está escrito nos céus. Queridas, não basta nos alegrarmos em fazer as coisas de Deus aqui, isso é claro que traz alegria no nosso coração, mas a nossa maior alegria tem que estar em saber que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu estarei com Jesus para todo sempre. Não basta fazer para Deus, eu preciso estar com Deus. O que está falando aqui sobre eles não procuravam ir mais além é isso. Existem pessoas que fazem muito para Deus, estão envolvidas em um ativismo religioso. E é necessário sim fazermos a obra de Deus, porque nós fomos chamados para servir. Mas nós precisamos entender que não basta eu fazer para Deus, eu preciso estar com Deus. O que vai me capacitar cada dia mais para fazer aquilo que está no coração de Deus, me direcionando, né? Vai ser eu estar com o Senhor. O seu tempo, o que você faz para Deus não substitui o seu tempo com Deus. Para ser íntimo, você precisa estar a sós com Deus, aos pés do Senhor. E por fim, o último grupo, o íntimo. Entre todos esses tipos de pessoas, a Bíblia diz que havia um discípulo amado, alguém íntimo de Jesus, João, o menor de todos, aquele que sabia que era amado por Jesus, aquele que podia se reclinar no peito do mestre, aquele que tinha confiança para perguntar sobre os seus planos. Todos os que foram aqui descritos tiveram as mesmas oportunidades, mas cada um foi tão longe quanto queria em seu relacionamento com Jesus. Nós temos as mesmas oportunidades, não está em Deus, mas está em nós, o quanto nós teremos dele. Quem é você? Um a mais na multidão? Um religioso que sabe o que fazer, mas não faz nada? Um seguidor que tem seu poder, mas não a sua amizade? Ou um íntimo que vive em função do seu amado? Hoje ele está chamando você para deitar no seu peito, para ser íntimo. Se você aceitar o desafio de ser íntimo, ore agora mesmo e diga a ele. Peça que ele encha a sua vida com o desejo de conhecê-lo mais profundamente, de amá-lo com todo o teu ser e dar até o último suspiro para fazer o que lhe agrada.